Estamos no ar. Então, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Cirandar. Essa que é o nosso 15º encontro de conversas, partilhas, informação em rede, coordenado pelo Projeto Cirandar, uma proposta dessa comunidade. E hoje o tema da nossa conversa é a sala de aula antes e agora, em tempos de pandemia. Então, eu sou o professor Charles Guidotti, professor do Instituto de Matemática, Estatística e Física da Universidade Federal do Rio Grande, campus Santo Antônio da Patrulha. Sou licenciado em Física e doutor em Educação e Ciências. E estarei mediando essa conversa com as três profs que estão aqui, com a prof. Ana de Fátima Padilha, professora de Matemática e Ciências do Estado do Rio Grande do Sul, atuando em Santo Antônio da Patrulha. A professora é licenciada em Ciências e mestre em Ensino de Ciências Exatas. Aliás, a professora é da primeira turma de egressos do curso de licenciatura EAD, né, da FURG, e também da primeira turma de egressos do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas, aqui de Santo Antônio da Patrulha também. Estamos com a colega Ana Laura de Medeiros, que é professora da Escola de Química e Alimentos da Universidade Federal do Rio Grande, campus Rio Grande. A professora é licenciada em Ciências, com habilitação em Química e doutora em Educação em Ciências. E também com a nossa colega, professora Ida Letícia da Silva, que é professora de Ciências da Rede Municipal de São José do Norte e da Rede Municipal de Rio Grande. A professora é licenciada em Química, com habilitação em Ciências e mestre em Educação Ambiental. Então, a proposta da nossa conversa hoje é dialogar com vocês, entre a gente e com vocês, né? Então estão todos convidados aí a participarem através do chat, colocando quais são as nossas experiências antes e durante a pandemia, né? O que está nos inquietando, como está sendo essa experiência de ser professor em tempos de pandemia. Então, convidar os professores para fazer uma fala inicial, a partir da ideia de se apresentarem para o público, falando um pouquinho sobre as suas experiências profissionais, da onde estão falando, em que escola trabalham, situação da sala de aula durante esse tempo de pandemia e antes da pandemia também, certo? Começamos pela professora Ana de Fátima. Então, estão todos convidados aí colocando perguntas e participando conosco, interagindo conosco. A ideia é essa, né? De ampliar essa nossa roda de conversa durante essa 1 hora. Então, como o professor Charles já colocou, eu sou professora Ana de Fátima, eu trabalho aqui pela rede estadual, aqui em Santo Antônio da Patrulha, né? Trabalho na escola Felisberto Luiz de Oliveira, é uma escola de ensino fundamental, né? E eu lá já desenvolvo esse meu trabalho, já me constituo professora há mais de 30 anos nessa escola. Ela é uma escola que atende a várias comunidades, né? E mais ou menos umas 10 ou 11 comunidades menores. Tá? Ela se situa na localidade de Monjolo, em Santo Antônio. E lá eu trabalho, então, com matemática e ciências, nas séries finais do ensino fundamental. A nossa escola, a Escola Felisberto, nesse primeiro momento da pandemia, ali nos primeiros dias, nós estávamos trabalhando com o grupo de WhatsApp que nós criamos com os alunos, porque a gente tinha esta tecnologia para que a gente pudesse fazer esse contato no começo, ali no início, com os alunos, nos organizarmos com as aulas, enfim, fazer esse contato. Era um grupo de WhatsApp. É bem verdade que não era todo os alunos que tinham acesso à tecnologia, mas era que dava maior abrangência, e também a gente estava fazendo, durante a semana, a gente imprimia material e os pais dos alunos iam buscar na escola. A partir de junho agora, isso fazendo uma retrospectiva de como que a gente está trabalhando nessa escola, assim, para situar. E aí, a partir lá do dia 23, 24 de junho, agora, se não me engano, foi quando começou então, a trabalhar com o Classroom, essa ferramenta do Google que foi disponibilizado no Estado. Na realidade da minha escola, é uma escola que nós não estamos conseguindo, os alunos não têm muito acesso a essa ferramenta,
Então, é pouco mesmo. Eu estava ainda olhando essa semana ali, final de semana, por exemplo, no nono ano, que é uma turma que tem 23 alunos, eu tenho 8 alunos acessando o Classroom. Então, realmente é pouco significativo essa ferramenta para dar acesso, né, para que a gente possa trabalhar com os alunos. Ainda o WhatsApp, que não é a totalidade, mas o WhatsApp ainda é a ferramenta que a gente tem, o modo que a gente tem de acesso maior dos alunos aos conteúdos, aos trabalhos dos professores. Dentro dessa questão da sala de aula, então, é dessa forma que nós vamos buscando nos aproximar nesse tempo de distanciamento, né, de desenvolver o nosso trabalho e levar o nosso trabalho até os nossos alunos, professora. É dessa forma que a gente vem trabalhando. Obrigado, Ana de Fátima. Hoje estamos com as Anas aqui, né? Ana Laura, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite para essa roda de conversa, né, ao Cirandar, a todos do Cirandar, né. Como o Charles disse, eu sou professora na FURC, fico na Escola de Química e Alimento e sou também professora da Universidade Aberta do Brasil. Sou professora de Química e na formação de professores de Química e de Ciências. Hoje eu trago um relato, que eu vou deixar para outro momento, né, do curso de licenciatura em Ciências, na interdisciplina de Filosofia, Sociologia e Ensino de Ciências da Educação Online, que temos lá na Universidade Aberta do Brasil, ligada à FURC. Obrigado, Ana. Professora Ida. Então, só para localizar, assim, a gente tem Santo Antônio da Patrulha aqui, eu e a professora Ana de Fátima, temos a Ana Laura lá em Rio Grande e a Ida em São José do Norte. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa roda, né? Quando eu pensava a minha constituição, essas rodas sempre estiveram, né, me constituindo. Então, eu fico muito feliz, apesar do nervosismo, né, que eu comentava no começo, ainda faltou luz em São José do Norte, né, para completar o nervosismo, mas eu fico muito honrada e, principalmente, eu fico muito feliz em poder trazer para a roda de discussão e para a conversa duas experiências diferentes, porque eu trabalho aqui em São José do Norte, numa escola rural, né, uma escola do campo, onde a gente, assim como a professora Ana de Fátima já comentou, também estamos fazendo o ensino remoto, através do WhatsApp, e a experiência como vice-diretora de uma escola de Rio Grande, que é a Escola João de Oliveira, bem vizinha da FURG, e onde a gente ainda não está com o ensino remoto, a gente está fazendo atividades de interação com os alunos, mas ainda sem trabalhar na modalidade remota ou com cobrança de conteúdos, né? Então, eu venho, de certa forma, dar voz a essas duas experiências, essas duas escolas, como a gente vem pensando e quais são as questões que vêm permeando esse momento que a gente está passando. Então, como o Charles falou, eu sou professora de ciências, né, aqui em São José do Norte, na Escola Dom Frederico de Doné, no Barranco, e agora, atualmente, sou vice-diretora da Escola João de Oliveira. Então, é um prazer estar aqui e é sobre isso que a gente vem para conversar hoje. Que bom. Obrigado, então, por aceitar o convite, colegas. E agradecer a presença de todos que já estão interagindo conosco no chat. E para a gente começar essa conversa, essas perguntas que eu vou lançar aqui também é para o público em geral, tá? Que vocês podem ir escrevendo aí no chat o que vocês pensam sobre. Então a intenção é falar sobre as nossas experiências, né? Antes e durante a pandemia. Então, falar o que está nos tocando nesse momento de pandemia, né? O que está nos inquietando nesse momento? Que sala de aula é essa que está se mostrando durante a pandemia, né? Quais são os nossos desafios? Então, começar pela professora Ida? Pode ser? Pode ser. Eu
Eu vou ter que comentar as duas experiências, né? Tanto a experiência que eu vivo aqui em São José do Norte, quanto a experiência, porque não tem como separar os dois momentos que eu participo e vivo, né? Aqui eu trabalho numa escola rural pequena, né? Onde os alunos normalmente moram ao redor da escola. Então, a gente tinha muito uma rotina propícia, uma rotina que tinha relação com esse estar no campo e os alunos se deslocarem. Por que eu digo isso? Porque a gente, como a Aline comentava antes da gente entrar, a gente vai no transporte escolar junto com os alunos. Então, a interação com os meus alunos começavam já naquele momento, que a gente ia para o transporte e já ia conversando até chegar na escola. A escola do campo tem seus tempos diferentes, é toda uma organização diferente em função desse deslocamento dos alunos. E aí, com a pandemia, com o distanciamento social, a gente começou a perceber que essa relação que a gente tinha estava, de certa forma, um pouco mais distante, né? Porque essa aproximação já não tinha. A gente tem a questão de que o acesso também é um pouco mais complicado, por se tratar de zona rural. Então, a gente vem buscando alternativas para tentar se relacionar e manter algum tipo de contato com os alunos. A gente envia as atividades por WhatsApp, por grupo de WhatsApp, e sempre que possível a gente tenta resgatar esses alunos por mensagens individuais. É meio parecido com o que o Estado vem fazendo. Então, a gente manda as atividades e tenta manter um diálogo sobre essas atividades. Claro que tem alguns entraves, porque, como eu disse, alguns não têm acesso, outros, os pais são analfabetos, então não tem aquele auxílio, ou porque o pai trabalha na zona rural, no campo, na lida rural, e também não consegue fazer o auxílio das atividades. Então, o que eu, enquanto professora de ciências, tenho proposto como proposta? Atividades simples, que sejam atrativas, de certa forma, visualmente atrativas, para que eles não fiquem cansados, até porque a maioria utiliza o celular, né? Então, eu busco atividades que tenham uma interação com eles e que sejam atrativas, e quando eu percebo que esse aluno está com dificuldade, eu tento resgatar, tento conversar, até porque, para mim, o principal objetivo nesse momento é isso, é manter o contato com ele, é tentar perceber como ele está vivendo esse momento. Aqui em Rio Grande, na verdade, que eu estou no norte, aí em Rio Grande a gente vive uma experiência diferente. A minha escola aí é bem grande, né? A gente tem quase 900 alunos, e Rio Grande ainda não aderiu ao ensino remoto, a secretaria não aderiu. As atividades que a gente faz é de interação e tem utilizado o Facebook. Então, o que a gente tem feito nos últimos tempos? A gente tem buscado uma formação com os professores, então a gente tem feito encontros para discutir temas relevantes, seja para o ensino remoto, se for o caso, ou seja, para o momento do retorno, quando ele se der. Então, a gente tem feito discussões, feito estudos de determinados documentos, tem propondo alguns planejamentos para que os professores possam ali discutir no coletivo e quando e se der o momento de fazer o ensino remoto, eles já estarem mais preparados. Porque a minha experiência aqui em São José do Norte foi que a gente recebeu uma orientação da secretaria e a gente teve que começar. Não houve uma formação para esse começo. A gente foi construindo ao longo do processo. Em Rio Grande, na minha escola, a gente tem tentado fazer o processo inverso. A gente tem discutido para que, quando chegue esse momento, a gente já esteja um pouco melhor preparado. Então, são essas duas experiências que a gente tem vivido nesse período de pandemia. Também é uma forma de manter o contato, né, entre o coletivo de professores, se aperceber de como eles estão passando por esse momento, estão vivenciando essa experiência. Eu acho que, por enquanto, era isso. Legal, a Aida traz dois aspectos importantes, né? Primeiro, manter o contato, né? Manter o contato com os estudantes e com os colegas professores, né? Acho que esse é um desafio que a gente está aprendendo, né?
mesmo através desse distanciamento social, aprendendo a fazer isso através das ferramentas, das tecnologias digitais. Isso, a professora Maria do Carmo coloca, né, que a Ida, querida, disse o mais importante, manter o contato com os alunos, né? Então, estamos aprendendo a fazer isso. Professora Ana, vamos passar. Professora Ana Laura? O relato que eu trouxe, né, é da interdisciplina, porque no curso de licenciatura em ciências a gente trabalha por interdisciplina, que é filosofia, sociologia e o ensino de ciências, né? A Ana concorda, Ana de Fátima, porque a Ana foi nossa aluna na primeira oferta, né? Então, nessa segunda oferta, antes da pandemia, nós nos encontrávamos, são 3 professores, não, 4 comigo, que é de filosofia o professor Rodrigo, sociologia a professora Lara, e de ensino de ciências eu e a professora Maria do Carmo. Então, em janeiro e fevereiro, nós nos encontrávamos para preparar essas aulas, para fazer todo um planejamento para estar, era antes da pandemia, estar na plataforma Moodle. Ele estava todo planejado, todo organizado, e aí nós tivemos 2 semanas de aula e parou, por conta da pandemia, como quase todos os ambientes, né? E aí, nós tivemos uma parada de 1 ou 2 semanas e voltamos. Quando voltamos, percebemos que era importante, aquele planejamento era importante, mas ele tinha que se adequar à questão da pandemia, que era o que nós estávamos passando. Então, em primeiro momento, a professora Maria do Carmo nos sugeriu usar uma história do Maturana e Varela, que está no livro Árvore do Conhecimento. Eu vou falar ela rapidinho, né? Ela fala sobre uma ilha que eles têm que se mudar, os habitantes dessa ilha têm que se mudar, e quando eles vão se mudar, eles só comiam repolhos. E aí, eles não querem se mudar, porque no outro lugar que eles estão indo, de barco, não tem repolhos. E aí, eles queriam carregar os repolhos, mas não podia carregar também nesses barcos. E aí, a gente colocou isso, e depois nós pedimos, né, para os estudantes, para eles fazerem um relato, uma narrativa de como estava sendo esse momento de pandemia deles. Isso para a gente se inteirar, como que eles estão vivenciando esse momento. E aí nós tivemos relatos que iam de esperança à depressão. Tinha gente que dizia que ia melhorar, tinha gente que não, e tal. E pedimos para eles fazerem a relação com a história dos repolhos. E o que aconteceu, né? Tem alguns que achavam que tinha que carregar o repolho, mesmo não queriam se adequar ou se adaptar a consumir outros alimentos, né? E outros fizeram até analogia com o governo federal, dizendo assim, olha, o governo federal quer carregar os repolhos, o não crédito à ciência, a não crédito à Organização Mundial de Saúde. Então, nós tivemos essa variedade de relatos, né? Mas o mais interessante dessa disciplina, dessa interdisciplina, foi que nós, professores, aprendemos que não temos que carregar os repolhos. Então, nós, professores, os 4 professores, aprendemos que aqueles conceitos, aquele que estava preparado, ele podia mudar. E mudou, a gente não precisava carregar, o tempo é outro, né? Nós estamos num tempo, eu venho dizendo isso, trazendo do Boaventura, que a gente está ampliando, né? A gente está alargando o presente. Como é que a gente ia afunilar esse presente? Se a gente ficasse ligado àquilo que era antes, né? Então, só comprova que o futuro não existe. A gente, de maneira nenhuma, em janeiro e fevereiro, não tínhamos certeza. É importante planejar, Só que esse planejamento tinha que se adequar. Então, nós continuamos com muitos dos itens que a gente estava pensando, que continuam lá, só que
na plataforma, né, que é o nosso ambiente de aprendizagem, que é a plataforma Moodle, o Ava Moodle. Então, nós continuamos com propagandas, com as tecnologias, com os fake news, tudo que eles até os alunos colocam relacionados à questão da pandemia, porque é esse o momento, é esse o presente que estamos vivendo e que temos no momento, né? Então, é essa a nossa relação entre o que passou e o que está sendo, e o bom, muito bom, foi nós, professores, não carregarmos repolhos. Obrigado, Ana. Professora Ana de Fátima. A professora Maria do Carmo botou Ana de Fátima, então foi nossa aluna, bem que me parecia muito familiar este rosto. Ou estou errada? Sim, foi. Professora, foi estudante da primeira turma de licenciatura EAD, né, da FURG. Aliás, aqui a gente tem 3 professoras que têm experiências com EAD, né? A Ida já trabalhou na tutoria, né? A Ana de Fátima já foi tutora, estudante do curso de ciências. A Ana também, professora UAB, né? E hoje elas também têm autoridade para falar o que se pretende fazer na educação básica hoje não é a educação à distância, né? É outra coisa que a gente pode discutir mais adiante. Professora Ana de Fátima. Então, a minha fala vem no sentido, acho que, de trazer o meu relato da minha situação de professora, de escola também, do meio rural, né? Como a professora Ida, uma escola dela é no meio rural, e a minha escola também. E dizer, nesse momento, assim, o que está me inquietando, o que está me tocando nesse momento, enquanto professora de ciências, enquanto professora dessa escola lá do meio rural, da Escola Felisberto. O que eu, Ana, da Escola Felisberto, o que eu estou sentindo? Como eu estou me sentindo nesse momento? Bom, primeiro momento veio falar para vocês da minha falta, das faltas que sinto, né? A partir do momento que eu me vejo, como professora daquela escola. O que aquela escola representa para mim? Ela sempre representou muito, e antes da nossa conversa, antes de entrar no ar, a nossa live, eu estava colocando, eu sempre soube da importância dessa minha escola, né? Ela sempre foi inspiradora para mim. Ela sempre me inspirou, desde o primeiro dia que eu entrei naquele saguão. Ela sempre me disse muito, ela sempre me requisitou muito. E a partir dessas demandas dela, é que eu fui me constituindo professora. Eu fui buscando para dar conta daquilo, daquele universo todo, para eu realmente fazer parte daquele universo que eu tanto admirava e admiro. Então, essa escola sempre significou muito para mim. Mas hoje, me distanciando um pouco e olhando, eu vejo o quanto ela é importante, o quanto ela me significa, o quanto ela me constitui. A falta que me faz aquele ambiente. Os cheiros, como eu coloquei para o grupo aqui, para os colegas, os cheiros que aquela escola tem, os sabores, os sons, as imagens, as cores daquela escola são muito importantes para mim. Então, eu sinto muita falta da minha sala de aula. E a minha sala de aula é tão ampla, ela é gigantesca. As pessoas, eu sinto falta dos meus alunos, eu sinto falta da minha sala, dos professores, de chegar correndo e pegar uma coisa e olhar assim e tomar rapidinho um gole de chimarrão que está ali pronta na ponta da mesa, sabe, professor Charles? Sempre na ponta da mesa, a cuia pronta, que hoje não daria para fazer, mas quando eu voltar eu quero que esteja pronta lá. A conversa, a troca com o colega no corredor, sabe? A chamada rápida, pedir para ficar ali, para eu ir lá ver um material. E lá na minha salinha de ciências ficou tudo lá, gente.
né? Os artefatos que me constituem como professora de ciências ficaram lá. De repente, professora Aida, eu era uma professora lá dentro, com tudo ali à minha disposição, e de repente eu fiquei sem aquilo, eu fiquei sem chão, gente. Eu fiquei sem chão. Me puxaram meu tapete. Foi assim, ó. Eu dormi e eu acordei e não estava mais lá. E agora o que faço? O que eu faço? O que a Ana de Fátima vai fazer? Meu Deus, que Deus repolho. Onde ficaram os repolhos? Os repolhos ficaram lá e agora não tem mais como alcançar. O que faço? Morremos de fome? Não posso. Não posso deixar ninguém morrer de fome. O que eu posso contribuir? Né? O que eu posso fazer para que esses laços que foram criados e que são tão importantes não se rompam? Para que ninguém se perca, para que eu não perca ninguém. Todos esses anos, né, de construindo, não pode ser uma pandemia que vai terminar com tudo isso. Meus alunos, a minha escola, a nossa escola. E aí começo a lembrar tudo que fazíamos, como aquilo era importante, a importância de coisas tão pequenas que na hora não tinha. Agora eu vejo o quão significativas elas eram. E o que eu, Ana de Fátima, posso fazer para que isso, de que maneira eu vou fazer e por que eu vou fazer? O que fazer, por que fazer e para quem fazer? E então tem que voltar. Mas e os conteúdos? Os conteúdos, sim, precisam ser. Mas de que maneira? Como eu vou abordá-los? Como não tornar impossível para aquele que não tem nem o WhatsApp? Porque são muitos que não têm. Não são meia dúzia. E mesmo que fosse um, eu não poderia abrir mão dele. Porque é nenhum a menos, né? Então, esse momento, as minhas inquietações me levaram a buscar. As ferramentas, elas por si só não dão conta. Elas não dão conta por quê? Porque elas mesmas me mostram o abismo que existe entre as realidades. E eu não posso me colocar alheia a isso. Eu preciso ter o entendimento de que muitos desses meus alunos, e mesmo que fosse um, eu volto a dizer, mesmo que fosse um, eu não poderia abrir mão deste um, porque ele é meu, ele é nosso, ele é a escola, é a minha escola. Então, todos os dias, quando me sento para pensar o que fazer, como enviar, eu penso em como colocar isto lá, de que forma vou abordar, como que eu vou ilustrar, e que eu não impossibilite ninguém. Não impossibilite ninguém. Então, a forma de, por exemplo, imprimir o trabalho, imprimir e levar lá. Eu não sou do grupo de risco ainda, pela idade, mas eu tenho pessoas, a minha família, eu ajudo e eu cuido de pessoas que são de alto risco. Eu não posso me expor a ir lá levar para o aluno, mas eu tenho colegas que estão indo. E como é bom saber que tem alguém que está indo lá na escola e está disponibilizando para o meu aluno aquele material que eu mandei. E como é importante aquela pessoa que está lá. Como eu preciso dessa colega. Como eu preciso dela. Né? Como eu preciso dos meus colegas para fazer essa intermediação que eu não estou podendo fazer. Então, esses sentimentos que eu estou colocando aqui, realmente eles estão mudando o meu jeito de pensar. Ou talvez não. Ou talvez eles estão tirando do silêncio aquela professora que estava ficando silenciosa. Preocupada
com a sua eficiência. E tão preocupada eu estava ficando com a minha eficiência, que eu estava me tornando ineficiente, distanciada. E toda essa dificuldade, pelo menos, ela está me fazendo ser sensível a essa professora, que não pode esquecer do que realmente ela pode significar para esses alunos, porque eu estou me percebendo, eu estou percebendo as realidades dos meus alunos. E eu estava distante disso, professor Chaves. Eu estava me distanciando disso. Tantas leituras, tantos estudos, e eu estava ficando distante dos meus alunos, que são o motivo maior da escola existir. Porque o motivo da escola, enquanto tempo e espaço para crescimento, para o indivíduo se colocar no mundo e com o mundo, a escola, ela é muito diversa e ela está para além das grandes leituras. Eu preciso ter esse olhar sensível, e eu estava me distanciando disso, professor. Sabe as minhas feiras? Lá no começo, eu estou resgatando ela dentro de mim. Né? Dentro de mim. Já tive alunos me procurando nos grupos do WhatsApp, perguntando, e a feira desse ano, professor? Como é que vai ser? Nós não vamos fazer a feira esse ano? E aí já vem com ideias de como nós podemos fazer a feira, mesmo que seja à distância. Então, eu já tenho isso. E então, como toda essa angústia toda está me fazendo enxergar aquilo que eu estava deixando no silêncio, está trazendo esse professor novamente. É assim que eu me sinto neste momento, enquanto professora da Escola Felisberto. Então, e agora? Como continuar, né? Quem conhece a Ana sabe que ela vive a escola intensamente, né? A escola do Monjolo. E ela passa isso todos os dias, né, para os seus alunos, contribui muito com a formação dos futuros professores da FURG aqui em Santo Antônio da Patrulha, né? É muito grato tê-la como nossa colega aqui em Santo Antônio, Ana, nossa parceira de instituição. Muito obrigado pela tua fala, né? E faz a gente pensar e detona qualquer roteiro, né? Que o mediador pensou para o início. Mas a Ana já levantou a mão ali, vamos falar com a Ana. Ana, que espetáculo, Ana. Foi muito bom ter te convidado e fazer parte dessa roda contigo, né? E você falou uma inquietação, a nossa inquietação, a Maria do Carmo falou aí, apareceu, né? É a questão do acesso. Nós estamos num curso que é de educação online e tivemos alunos com problemas de acesso. Então, lá em Santa Vitória, sem conseguir acessar. Então, que é o caso da Ida, nesse momento, que está lá com o celular, porque não conseguiu mais um notebook, né? Então, nós tivemos uma aluna com problema e a gente sempre lembra daquele último filme, que é o Nenhum a Menos, é um filme chinês, ele está no YouTube, né, que a menina, o professor que deixou a aula para ela, disse que ela não podia ter um giz a menos, né, e aí ela vai atrás do aluno, e nós estamos nesse estado, né, então fomos atrás da aluna de Santa Vitória, né, e é interessante que agora no curso, Ana, está tendo as web aulas, né, que são momentos síncronos, e a gente percebeu que os alunos estavam sentindo falta de nós, que estamos longe. Mas sentimos saudades suas e saudades de outros, né, professores aí que temos agora em Santo Antônio, né? E foi muito bom te ouvir, Ana. É muito emocionante sentir essa falta, porque nós todos estamos sentindo essa falta. Penso que a escola, ela é importante. Muitas pessoas dizem, não, a IAD, o ensino remoto, a educação online vai acabar com a escola. Não, não acaba, não acaba. Você estudou
na educação online. Você viu como é importante, nós estávamos lá, não fisicamente, mas estávamos no mesmo espaço, te conhecemos, sabemos como você é, todo o seu desempenho, até com os colegas do polo, que precisavam da tua ajuda, e você sempre ajudava, né? Então, não sei se a gente já está entrando, querido mediador, mas a questão diminuir essa distância, né? A Ana mostrou como diminuir, a Ida mostrou como diminuir, né? Na educação básica, elas estão tentando fazer o que tem que ser feito. A Ana sente muito, porque ela está no Estado, né, Ana, sente muita a dificuldade que o Estado te dá de acesso desses alunos, e que nós também temos aqui na universidade, e que a Ida tem em São José do Norte, vai ter aqui em Rio Grande. Então, essa é a maior inquietação que eu acho que estamos sentindo, e os colegas que nos assistem também. É importante de pensar, né, Ana, Ida, que a escola, a universidade é feita por pessoas, né? E não vai ser substituído por construção física da escola, não é aquela estrutura física que está lá, não são os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Que são quem está lá, né? Quem está interagindo. E isso são as pessoas, é com as pessoas, né? Então, nesse tempo, é o desafio de a gente diminuir essa distância através do diálogo, né? Mas um diálogo que as pessoas realmente dialoguem, né? Que um respeite o outro. Ir para um diálogo significa não assumir todo o conhecimento, né? Senão eu não preciso dialogar. Se eu sei tudo, não tem necessidade, né? Então, a escuta sensível, escutar, procurar compreender o que o outro está passando, e não só o estudante, mas o colega professor também, né? A gente estava aqui no início, antes da live, vendo que a Ida não estava conseguindo entrar, né? Faltou luz em São José do Norte. Então, como a gente pode fazer para incluir a Ida nesse processo? Não, vai lá, mexe, pode usar o celular, tenta usar outra ferramenta. Então, é esse processo, né, que a gente vai ter que já estamos se reinventando, né? Para esse. Então, é muito mais que o ambiente da escola, claro, o ambiente, a estrutura física é fundamental, a gente se constituiu lá, mas a gente vai voltar para lá. A pandemia não vai durar para o resto da vida, né? E quando a gente voltar, a gente vai. Acredito que a gente vai voltar mais fortes, né? No sentido de compreender o outro com uma maior sensibilidade. Acho que a Ida queria falar. Eu acho que a Ana de Fátima, ela balançou todo mundo, né, tirou todo mundo da zona de conforto. A gente já vinha mais ou menos organizado, mas mexeu muito o que ela fala, porque realmente, né, a escola é o nosso campo de atuação, é a nossa casa, na verdade, né. A gente até dizia que essa live é como dar aula, não é como dar aula, porque estar em sala de aula para nós é tão natural, né, é um processo tão natural para a gente, e a gente precisou se desacomodar, na verdade, como a Ana falou ali, né, repensar como a gente estava sendo como professor. E eu também tenho pensado muito nisso, e tenho dialogado com várias pessoas, assistido lives como a do Cirandar, tenho lido, tenho tentado pensar, porque me preocupa algumas questões, eu acho que a gente já está nas inquietações. Eu me preocupo, às vezes, alguns discursos que a gente ouve, tipo, por que que o aluno não vai lá no YouTube e vê um vídeo que ele vai aprender? Como se o nosso trabalho fosse só esse, né? Nosso trabalho é muito mais interpessoal do que um vídeo de YouTube. A gente tem que ter como o Charles falou, uma escuta sensível, uma sensibilidade de entender aquele aluno, porque cada vez mais a gente vê uma sala de aula diversa. Não é só aqueles alunos que têm uma necessidade educacional específica. A gente vê cada vez mais cada um com as suas habilidades, com as suas formas de aprender, com as suas dificuldades. Então, cada vez mais a gente tem que ser sensível a isso na sala de aula, seja antes, seja durante e provavelmente depois da pandemia, né? Então, eu acho que a gente hoje cada vez enxerga mais o aluno no seu individual.
não uma sala de aula inteira, né? A gente percebe cada um na sua individualidade. Assim como nós aqui, cada um tem a sua individualidade de se expor aqui. Então, eu penso que a gente tem que ter cuidado nesses discursos para não desvalorizar ainda mais os professores, principalmente os professores da educação básica, né, que têm sofrido ataques constantes, têm visto questões que abalam mesmo, né, Então, era o que a gente falava, né? Então, é o problema tecnológico, que não está só no estudante, né? Que a gente fala, os estudantes não têm acesso, né? Está também no professor. Esse problema afeta também os professores, né? Então, a Ida provavelmente caiu, né? Como eu falei no início, ela estava sem energia elétrica lá em São José do Norte. Espero que ela consiga retornar até. Oi, retornei. Voltou aí. Olha aí, parece até que foi combinado. Os problemas da tecnologia, nesse caso, que aqui não tem luz, né? Então, o que eu vinha falando, eu me preocupo um pouco com essas questões, né? Acho que a gente tem que, enquanto categoria de professores, cada vez mais fortalecer o nosso papel, a importância do nosso papel, a importância da escola pública, do trabalho de qualidade que se faz lá. Na formação que a gente fez, a gente viu os planejamentos dos professores, cada um mais lindo do que o outro, as pessoas estudando, se esforçando, pensando, coletivamente, tentando atingir de melhor forma os seus alunos. Então, acho que a gente também tem o papel de valorizar, nos valorizar enquanto categoria. Então, isso é uma coisa que me inquieta, às vezes, alguns discursos que eu escuto, né, até às vezes em tom de brincadeira, mas que, de certa forma, nos atacam enquanto professores. Eu acho que a gente está se reinventando, né, no momento que a escola foi, de certa forma, fechada, digamos assim, os seus muros, seus portões foram fechados, a gente está tentando ir para além desses portões, né, de chegar de outras formas nos alunos. E quando a Ana falou, eu lembrei de um aluno muito querido da escola do João de Oliveira que a gente tem, e ele disse no último dia de aula, eu não queria que o vírus chegasse aqui, porque eu não queria que ele acabasse com as nossas aulas. Porque ali, naquela frase, ele revelou o quanto a escola era importante para ele, né? Enquanto ali ele se sentia bem, enquanto ali ele se sentia à vontade, acolhido, ele se sentia pertencente. Então, eu me preocupo muito de como estão essas crianças, né? Como eles estão passando esses momentos, e como a gente vai recebê-los no retorno. Eu sempre penso, eles vêm de um momento de isolamento, de fechamento, e eu me preocupo muito para quando a gente voltar, ou até nesse momento, que seja um momento, que as minhas aulas, os meus planejamentos, sejam um momento de liberdade, de alguma forma, porque às vezes a situação já é tão opressora que eu busco, é difícil, mas eu busco com os meus planejamentos e no retorno, de alguma forma, que eles tenham uma liberdade que, de alguma forma, eles foram privados nesse momento. Ida, São José do Norte e Rio Grande não estão tendo aula remota, né? Aulas remotas. São José do Norte, sim. Rio Grande São que José do ainda não. Norte, sim. Tá, então a pergunta é para Ana e para Ida, né? A Ana Laura está na mesma situação, né? Que é da universidade. Nesse momento a gente está planejando o retorno, né? E é um momento realmente de muito diálogo, é feito com as pessoas, né? De muita negociação. E eu queria, como está sendo esse contato? Que conteúdos a gente está ensinando nesse momento, professora Zana? Tem conteúdo nesse momento? Como está sendo essa aproximação com os estudantes? Está sendo através de ambientes virtuais? Através do WhatsApp? Eu sei que aqui em Santo Antônio tem professores que estão levando os materiais em saquinhos, né? Até os estudantes. Né? Tem professor que pega a bicicleta e leva os materiais. Então são histórias assim, Ana de Fátima. Vou, então, colocando aqui a experiência da minha escola. Como eu disse, de início era grupo de WhatsApp e durante toda a semana
a direção e alguns professores que os mais jovens iam, porque a gente está tendo muito cuidado, nós temos professores que às vezes, como no meu caso, não é uma questão por grupo ser do grupo de risco, mas porque vive uma situação de família, né, que dá atendimento para pessoas que são de alto risco. Então, nós não podemos correr o risco de trazer o vírus, né, para os familiares. Então, a gente se organizou, a diretora, a direção, coordenação pedagógica, eles estavam, então, promovendo esses dias, abriam a escola, ficavam lá, e nós disponibilizávamos, como já coloquei, muitos alunos, não só os alunos da adequação, do currículo adequado, né, com algum tipo de laudo, mas muitos alunos não têm celular. Nós temos famílias que só o pai tem e é de cartão o celular, entende? Então, é à noite, e isso está acontecendo realmente porque eu, à noite, atendo meus alunos. Eu passei a atender, porque no começo eu pensei, não, vai ser... A gente procurou organizar, né, professor? Dentro de um horário, então eu vou estar disponível ali, tudo no grupo de WhatsApp, atendendo os alunos. Mas aí eu comecei a ver que tinha alunos que só me colocavam à noite. Fui saber, o pai me disse, não, é que eu só tenho o celular, vai comigo, quando eu chego do trabalho, mas aí eu tenho 3 filhos na escola, para quem eu dou o celular primeiro? Né? Então, eu tive que entender. A gente tem que ter esses entendimentos. Então, como eu digo, tu começa a te aproximar da realidade desses alunos, a entender o cotidiano da família, né? E de que maneira eu posso contribuir. Aí, uma mãe muito triste, depois de umas 2 semanas que o filho não dava, não tinha retorno da atividade, ela, um fim de semana, ela me disse, professora, eu pude, o meu celular, era muito velho, estragou, deu pane, e eu só pude esperar, tinha que esperar receber para poder comprar. Então, eu comprei longe, então o meu filho vai começar, a senhora poderia colocar, mas aí eu fiz uma chamada de vídeo com ela, e aí eu conversei, tranquilizei, procurei tranquilizar, disse, não, a senhora não se preocupe, eu vou colocar algumas atividades, ele me trazendo essas, nós vou conversando com ele, a senhora não se preocupe, vai dar tudo certo, né? Porque não podemos angustiar mais ainda as famílias, né? De maneira alguma. E se não der, eu mais adiante, ela vai colocando outros, depois eu retomo com ele. Então, assim, dessa forma a gente veio encaminhando. Aí veio a questão que a gente teve o Classroom. E aí no estado a gente tem que acessar o Classroom, porque a ideia é essa, tem que usar a ferramenta. Só que os alunos não conseguem. Não tem internet, né? Ocupa muito espaço na memória, porque é um aplicativo que exige um espaço bem bom na memória. Enfim, esses termos que nem eu mesma não vou falar porque eu não entendo. Então, a maioria não tem acesso. Continuamos a imprimir, e porque passamos para a zona vermelha, né? Então, é de risco bem alto, então nós não podemos ir para lá e para cá, então está em um grupo de uma professora, diretora, mais coordenadora e mais professor, está indo na escola uma vez na semana, agora, a partir da semana passada que começou isso. E estão lá, atendem esses alunos que tem que ser impresso mesmo, porque tem alunos que tem que ser impresso por causa das suas limitações, né? Ele precisa ser impresso. A gente envia, elas imprimem, dão para esses alunos, mostram, explicam como se faz, porque uns não conseguem ler por causa dos seus laudos. Tem todo esse... Então, e também o Classroom. Também temos que colocar lá, né? Mas, pessoalmente, eu não estou preocupada com isso. Que minha preocupação é de que maneira eu vou planejar essa aula para que ela provoque no meu aluno mais esperança, sabe, professora Aida? Mais esperança. Que ele entenda que ele precisa continuar na escola, que a escola é importante para a vida dele, que a escola faz parte da vida dele nesse momento também.
que a escola seja realmente esperança, que ele tenha interesse em aprender, sabe? Em aprender. Aprender sobre o átomo. O que o átomo agora vai significar para esse aluno? Será que não? Será que falar sobre o átomo, trazer Dalton, trazer aqueles pesquisadores incríveis, falar daquelas pessoas, né? Trazer para ele um textinho bem acessível, fala minha, que eu mesma escrevo, até com erros de português, por que não? Né? Colocar ali e ele perceber ali a minha fala, botar uma imagem legal. Olha só como que ele fazia. Fazer uma chamadinha no grupo de WhatsApp que eu fiz sexta-noite para uns alunos. E aí começamos a falar sobre essas pessoas. Quem eram essas pessoas? O que sonhavam esses homens? Essas mulheres? Que dificuldades eles viviam naquela época? Que pandemias, que epidemias? E olha o que eles conseguiram, olha até onde eles nos fizeram chegar. Isso é uma construção histórica, tudo isso é história. E nós estamos nesse momento histórico, nós precisamos ser sujeitos deste momento. Também fazer história, como professores, como alunos, como pais, juntos, um ajudando o outro, um não sendo entrave para o outro, mas sendo motivação, né? Sendo motivação. É assim que eu entendo que tem que ser esse nosso fazer lá na escola. Mobilizar isso nesses alunos, esperança, vontade, acreditar que sim, vamos voltar, melhores, mais fortes, mais humanos, né? Se Deus quiser. Ida. Tá fechado seu microfone, Ida. Não, para mim tá aberto. Abriu. Fechou. Abriu, né? Abriu. Hoje tá bem complicado, né? Sem luz e caindo toda hora. Mas, assim, eu não consegui ouvir muito bem a tua pergunta, Charles, mas eu acho que é para falar sobre os conteúdos nesse ensino remoto, né? Eu vou te dizer, eu comecei, na verdade, tentando fazer com eles um diálogo mesmo. Então, os primeiros planejamentos foram de aproximação, de saber como eles estão, de saber como eles estão passando por esse momento. A gente usa o WhatsApp, né? E alguns materiais estão sendo entregues impressos também. Então, foi sobre isso. Depois a gente começou a conversar sobre algumas notícias também, né? E a importância da ciência agora nesse momento. Então, uma coisa que eu percebo agora nesse momento é que tem que ser um processo mais lento, né? Às vezes na sala de aula a gente tem a ansiedade um pouco pelos conteúdos, e esse para mim é um momento mais de lentidão, né? Mais de ouvir, mais de se aperceber de como eles estão vivendo esse momento, como é que está chegando nele as notícias. Então, eu tive muito esse momento com eles, né? Inclusive, eu tenho um aluno autista, em que eu faço um trabalho individual com ele, e que até hoje a gente está falando sobre política, que é um tema que ele gosta, então a gente conversa bastante sobre a questão política do país, ele me conta as experiências que ele vê, as informações que ele vê, a gente conversa até o momento que ele está propício para a conversa, quando eu percebo que ele não quer mais, eu encerro a conversa. Então, eu tenho pensado os conteúdos muito nisso, sempre tentando vincular com esse momento que eles estão vivendo. Porque não é porque eles estão numa cidade pequena, no interior, que eles estão afastados dessas notícias que chegam, né? Então, eu tenho tentado relacionar muito com isso. A gente também falou um pouco sobre fake news, sobre notícias muito terroristas, aquelas que assustam demais, para eles saberem diferenciar. Então, eu tenho tentado fazer essas aproximações, sempre buscando uma forma de tentar entendê-los, de tentar ouvi-los. A minha tentativa é sempre essa, de me aproximar de uma forma que eu consiga perceber esse momento neles. Então, tem sido assim. Ana,
Ana Laura, lá na educação à distância, né, na turma de licenciatura em ciências que a gente trabalha, temos casos também, né, apesar de ser EAD, a gente tem casos que os estudantes perderam aquele apoio do polo, né, Ana? Uhum. E aí a gente tem uma experiência, né, de também levar impresso material, né, Ana? Vocês falam um pouquinho sobre. Tem uma aluna que não consegue, foi levado, imprimiu, enviaram pelo correio para ela está fazendo as atividades agora, né? E porque às vezes a gente pensa, na educação online, na educação à distância, está tudo já esquematizado, mas não, fecha-se o polo, e aí a pandemia vem e a pessoa não consegue acessar e ter sua interação com o ambiente, né? Como a gente já está partindo para o final, né, eu queria falar meus momentos finais, né, a Aida falou muito bem a questão da desvalorização dos professores. Hoje, às 16 horas, daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, está tendo a votação do Fundeb, né, e eu penso que a gente fez um movimento no Facebook, várias pessoas, e acho que é importante a gente participar disso, essa é a questão política que a Aida coloca, né, ela vai estar na nossa vida, porque o Fundeb é a base da educação básica e da educação pública nesse país. Então, se ele não for votado hoje, a gente não sabe o que vai acontecer com essa escola. Né? E aí, como eu disse sobre o tempo, a questão do tempo, né, que tempo é esse que a gente está vivendo, esse tempo presente, eu trouxe aqui para finalizar uma parte de um poema, um recorte de um poema do Jorge Luiz Borges, um poeta argentino, né? Que ele diz assim: o tempo é a substância no qual eu sou feito. O tempo é um rio que me afasta, mas eu sou o rio. É um tigre que me destrói, mas eu sou o tigre. É um fogo que me consome, mas eu sou o fogo. Então, o tempo e a distância do nosso aluno, quem faz somos nós. A Aida, a Ana, colocaram como que elas aproximam esse estudante para dentro da escola, que agora é um espaço virtual, mas é escola, porque tem professoras, porque tem a Aida, porque tem a Ana, porque tem a Ana Laura, porque tem o Charles, porque tem a Maria do Carmo, porque tem vários professores. Então, a escola está aí, nós estamos aí, a pandemia está aí, é esse o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos nele, nós somos ele. Então, muito prazer em ter participado dessa roda, eu gostei muito, foi muito bom, você foi muito bom de coordenação, mesmo que a Ana tenha nos estabilizado para o bem, que é isso que o Cirandar quer, né, que a gente esteja aí como professor, contando o que somos como professor, e foi essa a essência desse Cirandar. Gostei muito de participar dessa roda, muito obrigada. Obrigado, Ana Laura. Ana de Fátima, considerações não finais, né? Que a gente pode continuar conversando em outros espaços depois daqui. Então, eu quero agradecer o convite que recebi desses colegas, desses parceiros de caminhada, né? Para companheiros de causa, que é a educação, né? Que nos move, que nos faz ir além, né? E buscar, e nos inspira. E eu quero dizer a importância de resgatar, de tirar lá do silêncio, como eu estava colocando antes, o professor amoroso que existe em cada um de nós. Sabe aquele que começou com a gente, né? Que se dedica à causa da educação, né? Que vê a escola como um lugar de encontros, como um lugar de pessoas, de seres que buscam entender o mundo a partir da escola. E o professor, esse ser que está ali e que apresenta esse mundo, que apresenta, mas sempre de uma maneira tão generosa que o aluno pode criar um novo mundo a partir daquele ali, né? Que possibilite essa esperança nas suas aulas,
Então, que Deus nos ajude, né, nos inspire a todos nós, para que a gente consiga, ao retornar aos nossos ambientes, sejam eles virtuais, presenciais, né, como pessoas assim, como seres mais amorosos, como já dizia o nosso Paulo Freire, né, professor amoroso, responsável por aquilo que faz, né, sempre na intenção de promover isso, né, o engajamento de todos, nenhum a menos, né? E nós ali também. E que nós, né, professora Aida, possamos também entender a nossa importância, que nada, nenhuma ferramenta vai nos substituir esse momento de encontro que é a sala de aula. Era isso, obrigada. Obrigado, professora Ana de Fátima. Professora Aida. Eu queria também agradecer a oportunidade, né, apesar dos contratempos, pedir desculpa por todos os contratempos, né, que a tecnologia precisa de luz e aqui não tinha, mas foi um momento muito bonito, né, de partilha mesmo, de troca. E eu acho que a ideia do Cirandar e outras rodas que estão se constituindo é esse, né, a gente compartilhar nossas experiências, os nossos sentimentos e nos fortalecer cada vez mais. E esse foi uma tarde de fortalecimento, assim. E eu não poderia deixar de falar, a Ana de Fátima falou nessa questão da afetividade, do amor, né? Até isso a gente vai ter que reinventar. Uma afetividade que não é mais no toque, não é mais no abraço, é uma afetividade pensada de outra forma, né? É num planejamento bem feito, é num cuidado com o aluno, numa preocupação. Então, é uma nova forma até mesmo de demonstrar esse afeto e esse amor pelos nossos alunos. E eu não poderia deixar de agradecer as minhas duas escolas, a Escola Dom Frederico e a Escola João de Oliveira, que me constituem diariamente enquanto profissional e enquanto pessoa, porque eu tenho o privilégio de conviver com excelentes professores, com professores compromissados com a prática e com os alunos. Então, eu queria deixar esse agradecimento às minhas escolas, aos meus colegas, e também agradecer esse momento com você. Obrigado, professora Aida. Obrigado, professora Ana Laura. Obrigado, professora Ana de Fátima. Então, o que eu estou aprendendo durante esse tempo, né, de pandemia é que não sei tudo, né? A gente, enquanto professor, está em constante formação. Também amor ao conhecimento, né? Amor à ciência, acreditar na ciência. Que a gente está num país hoje que a ciência é colocada em diversos momentos em dúvida, né? E também saber que eu não estou sozinho, né? Estou com pessoas aqui hoje que compartilham dos meus sentimentos e a gente precisa ampliar isso, ampliar esse diálogo na escola, na universidade. Precisamos de mais espaço para fazer isso, né? E também autocontrole emocional. Estou aprendendo durante esse tempo, porque o nosso emocional está abalado, sim. Ficar o dia todo em casa, trabalhando home office, quase off, né? Não, o home já sumiu há muito tempo. Então, esse autocontrole emocional também nos faz e nos constitui também com nossos estudantes. Ampliar esse diálogo com os estudantes nesse sentido. Fico imaginando nossos estudantes também, o que eles estão passando, né? Agradeço a todos os colegas que interagiram conosco, depois vocês entrem ali e olhem as interações, né? E vamos continuar conversando, a gente tem outros espaços aí, por exemplo, na sexta-feira, né, a gente tem a rede de conversação, todos os professores estão convidados a participarem, depois a Aline pode fazer um post compartilhando aqui na comunidade do Cirandar, e fica a minha admiração por esse projeto tão lindo, né, que é o Cirandar. Agradecer a professora Maria do Carmo, a professora Aline, a professora Ana Laura, por terem inventado e planejado esse espaço-tempo para que nós, professores, pudéssemos nos expressar e expressar a nossa sala de aula e investigar a nossa sala de aula. Obrigado, pessoal. Fiquem todos bem. Tenham uma boa semana, que essa semana continue tão linda, né, como o dia de hoje.
e que a gente, feliz dia do amigo, né, a todos os amigos, e ficamos até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.